Olá, bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton para mais uma aula. Hoje vamos encerrar o capítulo 14, que é o que a gente tem estudado até o momento, certo? Então pegue seu livro na página 26, ou na parte do assunto onde está cruzadas. Certo? Vamos entender o que foi esse movimento. Deixa eu mudar aqui o slide para vocês, que ainda está o slide da aula passada, né? Lembrando, queridos, que na aula passada nós conversamos sobre a formação dos burgos, sobre a importância do comércio, sobre os núcleos urbanos, sobre os burgueses, certo? A maneira de produzir, principalmente produtos artesanais, tudo isso nós conversamos. A gente percebeu o quanto a sociedade feudal meio que se encontrava, digamos assim, dentro de um processo de transformação, certo? Aquelas questões feudais, de ficar dentro do feudo, produzir tudo que era necessário ali dentro, não ter contato comercial com outros povos, tudo mais, isso estava ficando no passado. E aí a gente percebeu que das classes sociais do feudalismo, os senhores feudais também passaram a querer receber os seus tributos em forma de dinheiro. A burguesia, para conseguir comercializar dentro do feudo, para ter segurança nas viagens dentro do feudo, paga impostos para o senhor feudal também à base de dinheiro. Muitos servos saem dos feudos e vão viver nas cidades, ou até mesmo dentro do feudo, saem da parte lá do que seria o manso servil, né, que nós já conversamos também, e vão buscar novas condições de vida em áreas mais urbanizadas. Ou seja, estamos tendo aí, se a gente for entender o período da crise do Império Romano, a gente pode fechar os olhos e imaginar um período bem caótico, né, bem conturbado. E aí quando a gente chega na Idade Média, a gente já percebe um clima um pouco mais ameno, cada senhor feudal dentro do seu feudo, fazendo o feudo produzir riquezas e tudo mais, com os seus servos, com toda a sua organização. Tudo bem que aconteciam guerras às vezes, epidemias e tudo mais, porém não é um cenário onde tenha muita convulsão social, digamos assim, muita bagunça social. E com o renascimento do comércio a gente já percebe aí tomando corpo, né, essa sociedade que ela está se movimentando de maneira diferente à forma do que ela era organizada antes, certo? Então hoje vamos falar sobre as cruzadas, como eu disse, a última parte do assunto de vocês. Gente, a Igreja Católica, né, os cristãos aí, representados pela Igreja Católica da Europa, entre o século XI e o século XIII, eles vão promover expedições militares, né, expedições religiosas e militares, e essas expedições tinham como rumo, tinham como direção o Oriente. Eles iam para o Oriente com a ideia aí de expulsar turcos, né, que eram islâmicos, que estariam vivendo em lugares que eram considerados pela igreja como lugares sagrados, lugares santos, certo? Entre esses lugares santos, nós temos também a cidade de Jerusalém. Então, o Papa pretendia aí, né, reaver alguns territórios, tirar esses territórios da influência, principalmente do Império Bizantino, que ocorreu depois do cisma da Igreja. Então, na verdade, o Papa tem alguns interesses nessas cruzadas que vão além dos interesses propriamente espirituais, certo? Em 1095, o Papa Urbano II vai dizer aí aos fiéis, né, vai contar aos fiéis sobre a necessidade de reconquistar a cidade santa de Jerusalém, certo? Muito importante para os cristãos. Segundo ele, ela estava sendo difamada e destruída pelos muçulmanos que ali viviam, que controlavam aquela região. Então nós temos aí saindo cerca de 150 mil pessoas que vão atender a esse apelo do Papa para ir até o Oriente lutar para retomar a cidade de Jerusalém.
essas expedições, esse grupo de soldados que saía da Europa, viajavam até o Oriente Médio com o intuito de reaver a cidade de Jerusalém, é o que nós chamamos de cruzadas, certo? Tinha esse nome porque os combatentes, os soldados, né, eles se autodenominavam soldados de Cristo. E aí eles colocavam umas cruzes, como está aí na imagem para vocês, né, eles desenhavam umas cruzes nas suas roupas e tudo mais, como um símbolo da luta que eles estavam indo, do que seria para eles uma guerra justa, certo? Então o objetivo aí da cristandade era libertar Jerusalém dos muçulmanos, depois converter os muçulmanos ao cristianismo e reconquistar novos territórios, certo? Então, gente, vai percebendo, tá? É muito importante você entender que as cruzadas não tiveram apenas motivações religiosas, certo? Por exemplo, comerciantes, proprietários de terra se envolviam nas cruzadas não só por questões religiosas. Os comerciantes, por exemplo, percebiam que a cruzada, viajar até o Oriente, poderia ser uma grande possibilidade dele comercializar com outros povos, dele adquirir produtos que não existiam no Ocidente e trazer para vender. E de fato é isso que vai acontecer. As cruzadas vão ser fundamentais para intensificar ainda mais o desenvolvimento do comércio, porque eles vão trazer especiarias do Oriente para ser vendidas no Ocidente. Acontece aquilo que vocês já sabem, que eu já falei várias vezes para vocês, que nós conhecemos como intercâmbio cultural, certo? Então, não eram, já os proprietários de terra acreditavam que tinha como expandir seu território se eles fossem mais para o Oriente. Então, nós temos outros objetivos dessas pessoas que participaram das cruzadas. Os próprios nobres, né? Muitos nobres que não eram os filhos mais velhos do senhor feudal, acabavam ficando uma nobreza sem terra. Por quê? Porque o feudo passava de pai para filho, lembra disso? Lembra da hereditariedade? Pois é. Então o feudo ele era transmitido depois que o pai morria para o seu filho. E esse se transformava no senhor feudal, mas o filho mais velho. Isso quer dizer que os outros filhos, e geralmente naquele tempo eles tinham muitos filhos, não tinham direito a terras. Eram nobres, mas eram nobres sem o feudo, eram nobres sem terra. Tudo bem? Então esses nobres enxergavam a possibilidade de nessas viagens aí das cruzadas conseguirem terras, né? Conseguirem construir seu próprio feudo. Outro fator, né? Obviamente, a religiosidade nós não podemos deixar de lado, porque a religião era algo muito importante para a sociedade, para as pessoas durante esse período. Então a Igreja Católica acabava prometendo perdão dos pecados, prometia a vida eterna para quem participasse das cruzadas. Ou seja, queria ir para o céu, queria ter queria ter o perdão dos seus pecados. Era simples, era só você correr risco de morte indo viajar para uma guerra chamada de cruzadas. Então muitas pessoas também vão por acreditar nessa promessa que a Igreja Católica fazia. Gente, ao todo nós teve a primeira cruzada e depois teve mais 7 expedições dessas. Só que a partir da quarta cruzada, da quarta expedição, os interesses comerciais, interesses por terra, vão acabar sendo colocados acima dos interesses religiosos. Tá? Essas expedições não vão conseguir o objetivo de reconquistar Jerusalém, mas no caminho eles esbarram em Constantinopla, que era uma cidade cristã, né? E eles vão saquear a cidade de Constantinopla. Para muitos, as cruzadas não deram certo por essa questão, inclusive para muitos que acreditam na religiosidade católica, né? Eles teriam aí atacado pessoas que compactuavam da fé semelhante a eles, compactuavam da crença em Jesus Cristo, certo? Então, a gente pode dizer, se cair na prova de vocês, as cruzadas conseguiram o seu objetivo, atingiram o seu objetivo? Gente, a resposta é não. As cruzadas não atingiram seu objetivo porque o objetivo principal era a retomada da cidade de Jerusalém. E eles não conseguiram isso. Mas
a gente não pode deixar de lado, a gente não pode esquecer que apesar das cruzadas não terem alcançado seu objetivo, elas vão ser sim fundamentais para desenvolver o comércio na Europa feudal, principalmente, como eu disse ainda há pouco para vocês, pela questão dos comerciantes irem comprar especiarias no Oriente e trazer para essas especiarias serem vendidas no Ocidente, certo? Gente, além desses confrontos aí entre cristãos e muçulmanos e tudo mais, havia grupos na cruzada que iam para realizar roubos, furtos, saques, massacres. Então, por isso, para muitas pessoas, quando se fala em cruzadas, a história nos remete a, apesar de ter essa questão religiosa, de ser uma missão considerada santa, nós vamos entender as cruzadas como um movimento extremamente violento. E essa violência vai gerar muitas mortes por todas as cidades que eles passavam e decidiam aí saquear, como por exemplo foi o caso de Constantinopla. Para vocês terem entendido já, para vocês entenderem, gente, a gravidade da situação, existiu uma cruzada só de crianças, né? Depois aí de saber que Constantinopla tinha sido saqueada pela cruzada aí, né? A cristandade europeia vai ficar abalada, os líderes da igreja vão se dizer abalados e vão começar a ideia de que não era possível confiar em adultos. A missão dos adultos era retomar Jerusalém, não tinha nada que saquear a cidade de Constantinopla. Então se criou a ideia de que somente as crianças eram puras. Então, para eles, as derrotas das cruzadas, dessa cristandade aqui que a gente está se referindo, a derrota das cruzadas estava relacionada ao fato deles terem desobedecido e ter saqueado a cidade de Constantinopla. Então não tinha como confiar na ganância do homem, o homem traía. Então o pensamento deles era que as crianças sim eram puras, né? Então, como essas crianças eram consideradas puras, inocentes, elas sim poderiam reconquistar Jerusalém. Então essa ideia se espalhou, né? E nós vamos ter aí a reunião de jovens camponeses, crianças, que vai ser dado a eles o objetivo de conquistar a Terra Santa. E aí nós temos a Cruzada das Crianças. Gente, é óbvio que não deu certo. Vamos ter aí 50 mil crianças, tá? Sendo enviadas em um navio em direção a Jerusalém. A maior parte delas nem chegou lá em Jerusalém porque morreu de fome, morreu de frio na viagem de barco. Tá? Outros vão se desligar do grupo, vão fugir, vão ser capturados, vão ser vendidos, vão ser escravizados e outros vão ser mortos. Então, a Cruzada das Crianças não deu certo. Beleza? Garotada, fica para vocês o exercício da página 28 e da página 29. Como eu disse, fazendo esse exercício, eu enviando a resposta para vocês, nós concluímos o capítulo 14. Então, na próxima aula, a gente já começa o capítulo 15, a crise do sistema feudal. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.